This call is now being recorded. Good afternoon, third year. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula da terceira semana. Essa é a nossa aula da sexta semana da terceira unidade. Aí sim. Essa aula está sendo feita hoje, 29 de julho de 2021, né? Na verdade, essa aula era para ter sido feita na segunda, mas como vocês sabem, esse retorno híbrido provocou algumas alterações. Boa tarde, Adriana. Não é Camila? Camila está participando? Eu achei que tinha sido a Adriana que tinha entrado. Então, esse retorno híbrido, a Adriana entrou agora. Esse retorno híbrido provocou algumas mudanças nos horários, né? Por exemplo, eu tinha aula com vocês toda segunda-feira pela manhã, e segunda pela manhã agora eu estou na escola, né? Isso, Camila. Adriana pode dar um oi lá para registrar a frequência, tá? A presença. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que a semana ficou meio tumultuada para que a gente pudesse achar um horário para aula, ou eu gravar uma aula e colocar para vocês. Foi bem complicado. Até o planejamento está meio complicado, porque tem turma que eu tenho as duas aulas juntas, tem turma que eu tenho que eu vou ter uma aula e a outra vai ter que ser feita pela internet. Então, assim, estamos nos ajustes, né? Aqueles mesmos problemas que tivemos no início do remoto, para ajustar horário, ajustar tarefa, ajustar aqueles ajustes. A gente está tendo algumas dificuldades agora para poder fazer nesse híbrido, né? Que é 50% da presença lá na escola e 50% aqui no virtual. No caso de vocês, terceiro C, eu fui informado que vocês permanecerão no remoto. Bom, eu não fiz planos para muito longe, não, ok? O planejamento que eu fiz foi o seguinte: a gente vai fazer essa aula hoje ao vivo, tá? Semana 6, terceira unidade. Segunda-feira, eu vou colocar, durante o final de semana, eu vou gravar a aula da semana 7 para vocês já começarem a segunda-feira com a aula disponível no sistema. Vocês poderem assistir a aula e fazer a tarefa, tá certo? No momento, os plantões pedagógicos estão meio que suspensos. Está meio complicado por causa dos horários, mas eu continuo atendendo pelo WhatsApp. É só me mandar mensagem, acredito que vocês tenham o meu número. Se não tiver lá no grupo, eu estou participando do grupo, então fica fácil de localizar. Se tiver qualquer dúvida, tarefa, me manda uma mensagem no WhatsApp, ok? Que eu respondo. Pretendo deixar também, já a partir de final de semana, segunda-feira, a avaliação final da terceira unidade. E aí vocês vão poder fazer no tempo de vocês, tá certo? Bom, os recados eram esses, né? Então nós vamos ter aula sexta semana ao vivo, aula semana 7 gravada, e a prova final da terceira unidade disponível no sistema para segunda-feira, tá certo? E aí a quarta unidade, eu ainda estou aguardando maiores orientações de como é que deve ser com vocês. Se a gente deverá ter um horário semanal, se não, me informaram que a gente pode lançar mão, ao invés de dar aula, pode lançar mão de vídeos para que vocês assistam a explicação de conteúdo e tal, essas coisas. Eu vou verificar, eu vou buscar maiores informações e lá pelo grupo, no WhatsApp, eu aviso vocês. Se houver a necessidade, a gente até reformula o horário de aula. Até porque nas últimas semanas eram poucas pessoas que estavam assistindo a aula, né? Camila, que está aqui hoje, Adriana, Amanda, que ainda não chegou, não sei se vem, mas eram as pessoas que estavam assistindo a aula. Então era isso, vamos partir então para a nossa aula de hoje, tá certo? Deixa eu projetar a tela aqui do caderno de apoio. Sim, se vocês ficarem com alguma dúvida de alguma coisa, ao final da aula vocês podem me questionar que eu respondo, tá bom? Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Olha lá, chegou. Caderno de apoio, trilha 10, estereótipos. Né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, né? Luciano, estereótipo. Né? O que é um estereótipo? Né? O que a gente pode classificar como estereótipo? Eu até peguei aqui, porque
o caderno de apoio, manda que vocês façam uma pesquisazinha. Eu até peguei aqui, eu falei, deixa eu pegar logo na internet. Eu fui lá no Google e peguei a definição do que é um estereótipo. Vai aparecer aí para vocês a telinha. Aí chegou, tá vendo? O que a maioria dos dicionários dizem? Estereótipo é um conceito ou imagem pré-concebida. Então a gente pré-julga, pré-concebe um conceito ou uma imagem. O estereótipo também é uma imagem padronizada, ou seja, eu entendo que aquilo é igual para todo mundo, e generalizada. Né? O estereótipo ela é estabelecida por um senso comum, então nada, não tem base científica nenhuma, mas conforme as pessoas vão falando a respeito daquilo, aquilo vai se solidificando e aquele conceito passa a ser uma coisa que a maioria das pessoas acredita ser verdade, mas não tem fundo científico nenhum, né? É como diz aí, ó, pelo senso estabelecido pelo senso comum, sem conhecimento profundo, porque na maioria das vezes as pessoas não têm como provar aquilo que elas estão dizendo, sobre algo, alguma coisa ou alguém. Normalmente ele fica mais caracterizado como uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada de alguém. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Dito isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas que a gente ouve e que são estereótipos. Né? Por exemplo, é muito comum você ouvir assim, não, fulano, quem é fulano? Aquele japonesinho, aquele coreano. Normalmente as pessoas não falam japonês, né? Coreano. Tem o olho rasgado, pode ser coreano, chinês, o povo só fala que é japonês. Aquele japonesinho. A outra fala, mas e quem é aquele? É fulano. Não, japonês é tudo igual. Olha, isso é um tipo de estereótipo, de uma imagem errada. Não tem fundo científico nenhum. Né? É usado um senso comum, uma coisa dita por muitas pessoas, para se generalizar. Japonês é tudo igual? É evidente que não é. É evidente que não é. Né? Mas é um tipo de estereótipo. E outros tantos que a gente ouve. No decorrer das leituras, vocês vão lembrar de outros que vocês ouvem por aí o tempo todo. Quem quiser até se lembrar de algum, pode abrir o microfone e falar, ou então colocar no chat que eu leio, tá bom? Então vamos começar aqui. Trilha 10, estereótipos, ponto de encontro. Hi, estamos dando início a mais uma caminhada. Como diziam os sábios, o caminho se faz caminhando. Então vamos lá. Nessa trilha conversaremos sobre estereótipos, o que são, como são explorados e quais as possíveis consequências de certas visões estereotipadas. Vamos trilhar? Lá no Botando o Pé na Estrada, a gente tem: vamos colocar o pé na estrada observando a frase You can't judge a book by its cover. Na sua opinião, o que quer dizer essa mensagem? Marque a resposta que achar correta. Eu vou ler aqui, vocês podem, na ordem, vocês podem marcar 1, 2 e 3, colocar lá no chat, tá bom? Para a gente ter certeza. Então, para você, o que quer dizer a frase You can't judge a book by its cover? Seria o número 1, né? Não se precipite ao tomar uma decisão. 2, não despreze uma boa leitura. 3, não julgue algo pela aparência. O que vocês acham que aquela frase lá em cima quer dizer? Camila saiu da sala. Camila tá vai e volta, a conexão dela não deve estar boa, não. E aí, Adriana, o que você acha que quer dizer? 1, 2 ou 3? A tradução para a frase em português, You can't judge a book by its cover, seria você não pode julgar um livro pela capa. Camila está participando. Você não pode julgar um livro pela capa. O que essa mensagem significa? Para a gente não se precipitar ao tomar uma decisão, para a gente não desprezar uma boa leitura, ou para a gente não julgar algo pela aparência?
depois da tradução fica claro, né? Não julgue algo pela aparência. Um livro não se pode julgar um livro pela capa. A gente não pode julgar as coisas pela aparência. Tá? Seria essa seria isso que quer dizer a mensagem lá em inglês. Aí vem uma pergunta agora. Você conhece outras frases, provérbios que tenham esse mesmo sentido? Por falar em provérbio, esse é um bom momento para perguntar a seus pais, avós ou algum familiar mais velho se eles conhecem outros provérbios ou ditados que têm sentido semelhante à frase citada. Né? Eu me lembro de um que basicamente é isso, né? Não se pode julgar um livro pela capa. E outros tantos que a gente conhece. Por exemplo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou, isso já é bíblico, né? Mas as pessoas costumam dizer também, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Galinha que acompanha pato morre afogado. Isso são coisas que são estereotipadas. Então, quando você disse, por que você está andando com alguém, você é igual fulano. Não necessariamente, né? E aí tem outras tantas que a gente ouve por aí. Né? Eu estou tentando me lembrar aqui de algumas, eu devia até ter feito algumas anotações, mas são coisas que, assim, que estão tão relacionadas no dia a dia da gente, estão tão presentes no dia a dia da gente, que a gente acaba não prestando atenção que estamos usando esses estereótipos e sedimentando, tornando-os mais fortes. Né? Bem, agora, leia as frases e assinale se você concorda, agree ou discorda, disagree. Nós temos algumas aqui, vamos fazer uma coisinha diferente. Lá no chat, Camila e Adriana, vocês colocam A se vocês concordam, ou D se vocês discordam, né? Que seria agree e disagree. A para concordar, D para discordar. A primeira diz assim, a letra A diz: Every Baians are lazy. Em português seria: todo baiano é preguiçoso. Vocês concordam ou discordam? A ou D? Eu estou aguardando, mas eu não sei se vocês ainda estão aí. Alguém pode dar um sinal de vida? Camila voltou para a sala. Camila está no entra e sai dessa sala. Ô, Conexão deve estar... Luciano, Oi, Camila. eu não sei o que está acontecendo com esse Meet. Olha, eu entro nas aulas, não fica nem 5 minutos, a tela fica praticamente toda preta, Luciano. Aí, para mim ter acesso à imagem, eu tenho Você que tem que sair sair e entrar de novo. várias Você já vezes. tentou fazer alguma... Talvez... Você está acessando pelo celular? Sim, mas no início, Luciano, estava tudo certo. Não sei o que está acontecendo. Talvez seu Android esteja precisando de uma atualização. Isso acontece com alguns aplicativos que a gente tem no celular quando precisa atualizar, né? Às vezes assim, o Android seu não está atualizado e houve uma atualização do aplicativo. Aí eles começam a se bater um contra o outro. Aí quando você atualiza o Android, desaparece tudo. Aí depois você dá uma olhadinha, né, entra em configurações do seu aparelho e verifique se precisa fazer algum tipo de atualização, né? Às vezes precisa e isso resolve. Então ali, a letra A diz assim, every Baians are lazy. Todo baiano é preguiçoso. Vocês concordam ou discordam disso? Discordo. Ok, Camila. Camila discorda, a Adriana não falou nada. Bom, dizem que todo baiano é preguiçoso, mas isso é coisa que inventaram, né? O baiano trabalha até muito, até demais. Isso é um estereótipo, né? Agora nós vamos ver alguns estereótipos. Isso se fala muito na região sudeste do país, né? Que baiano é preguiçoso, porque ainda se tem aquela imagem do baiano deitado na rede, sossegado, né? Mas isso não confere, não corresponde à verdade. Oi, Camila, diga. Falsas crenças, né, Luciano? Isso, falsas crenças. Quer ver outra aqui, ó? Letra B. A woman's place is in the kitchen. Em português seria lugar de mulher na cozinha. Olha outro estereótipo aí, né? Lugar de mulher é na cozinha. Isso, e esse é das antigas, viu? Esse é das antigas. Isso se fala desde 1900 e Guaraná de rolha.
É terrível. Outro estereótipo. Americans are rich. Americanos são ricos. Será? Não, a gente, quem está ativo aí na televisão, jornal, revista, essas coisas, principalmente os online, sabe que agora nesse período de pandemia, muitos americanos passaram por problemas, perderam seus trabalhos, o governo teve que seria algo parecido, o governo teve que fornecer tipo um auxílio emergencial para que as pessoas pudessem sobreviver, né? Então isso é outro estereótipo, não corresponde à verdade. A letra D diz: British people are punctual. Britânicos, o britânico é um povo pontual. Será que isso é verdade? Eu nunca estive na Inglaterra, eu nunca tive contato direto com muitos britânicos para que eu pudesse dizer se eles são pontuais ou não. Então isso fica aí no imaginário da gente, né? Que talvez por ser um povo mais disciplinado, eles possam ser mais pontuais do que a gente. Que a maioria de nós brasileiros gostamos de um atrasozinho, a gente gosta, né? A gente marca para 4, começa 4h05, a gente marca para se encontrar às 8, chega 8h30, e aí vai. Mas isso é nosso. Uma parte dos brasileiros é desse jeito, não significa que todos sejam. A gente então pode também estereotipar a imagem do brasileiro como um povo que gosta de atrasar. Generalizar, né, Lu? Isso, exatamente, generalizar. Nem todos gostam, né? Letra E diz assim: Chinese people eat earth things. Earth things. O povo chinês come todo tipo de coisa. Será verdade? Eu ouvi uma entrevista uma vez de um técnico de futebol que trabalhou na China, que ele disse assim: o ruim na China é a comida, porque eles comem tudo que anda. Eu achei aquilo bem estranho, mas eu creio que isso deve ser também um estereótipo, deve ser uma generalização. Que eles comem coisas estranhas, grilo, escorpião, frito, isso eles comem mesmo, mas a gente não sabe se eles comem de tudo, de todas as coisas, né? Outro estereótipo, Brazilians love football and carnival. Brasileiros amam futebol e carnaval. Olha, sinceramente, eu conheço muita gente que não gosta de futebol. Nem para time nenhum torce. Né? Então, eu acho que isso é um estereótipo. De carnaval também eu conheço muita gente que não gosta. Talvez vocês também conheçam pessoas que não são fãs de festa de carnaval. Por incrível que pareça, nos últimos anos, eu estou me batendo muito mais com pessoas que gostam de São João do que de carnaval. Talvez pela nossa região não ter mais carnaval, né? E ter festa de São João para tudo quanto é lado, talvez as pessoas tenham, como é que eu posso dizer, agarrado amor às festas de São João. Mas isso também é um estereótipo, né? Nem todo brasileiro gosta de futebol, nem todo brasileiro gosta de carnaval. Mas dizendo isso, passa uma imagem que todo brasileiro, independente de onde mora, do estado onde mora e tal, todo brasileiro gosta de futebol e carnaval. E por fim, Africa is a dangerous destination. A África é um destino perigoso. Será? Né? Talvez por conta de ver, pelo menos assim, a imagem que temos da África, pelo menos nós brasileiros, ou pelo menos eu posso falar a meu respeito, a imagem que a gente tem da África é a imagem daquelas de safaris, pessoas nas savanas, leões, elefantes, animais selvagens correndo de um lado para o outro. Se você tem essa imagem da África, realmente a África lhe parece um lugar perigoso, né? Em outros cantos da África, muita guerra civil, pessoas andando armadas para todo lado, lutas entre lados para tomar o poder do país. Realmente um lugar desse é perigoso. Mas isso não significa que em todo lugar da África, e a África é um continente muito grande, que em todo lugar da África seja do mesmo jeito. Não significa que em todo lugar da África tenha leão caminhando, tenha leões caminhando pelas ruas, ou elefantes, ou panteras, ou o que quer que seja. Qualquer animal selvagem, né? Continuando aqui, todas essas frases são consideradas estereótipos. Já ouviu falar nessa palavra? O que ela significa? Bem,
estereótipos podem até conter alguma verdade sobre coisas, pessoas e países, mas nunca representam toda a verdade. E aí eles colocaram toda em letra maiúscula para chamar bem a atenção. É verdade que o brasileiro gosta de futebol? É, o brasileiro, na maioria dos casos, gosta de futebol. O brasileiro gosta de carnaval? Sim, o povo brasileiro adora carnaval, mas não são todas as pessoas. Você não pode generalizar, como Camila disse anteriormente. Eu, por exemplo, eu gosto de futebol e carnaval, mas talvez outra pessoa, um vizinho meu, um parente, não goste de carnaval, não goste de futebol, né? Prefira assistir outro esporte ou nem assistir esporte nenhum. Então a gente não pode estereotipar, a gente não pode generalizar. Passando aqui para o item 3, lendo as paisagens da trilha. Leia o texto 1 a seguir e responda aos questionamentos. Bom, eu incluí esse texto na atividade da semana, tá? Vocês vão ver, eu vou ler e vou passar por ele e vocês vão ver ele mais na frente na atividade da semana. Texto 1. It's true. Get a bunch of holidaying Germans in a room together and have a look at what tell you inevitably be doing, drinking beer. They love it. They invented Oktoberfest. There are more than 1,300 brewers in the country. Even their churches brew beer. Isso aqui é um textozinho que traz uma imagem estereotipada de um povo pelo mundo, de um povo que existe no mundo. Como ele está na atividade, eu não vou entrar em detalhes, que é para não dar spoiler. Aqui ele tem, mas o próprio caderno de apoio dá spoiler. O texto reflete a visão que muita gente tem dos alemães. Que visão é essa? É uma visão falsa ou verdadeira? Se você considera a visão dos alemães como verdadeira, é importante lembrar que nem todos os alemães adoram beber cerveja. E nem só de bebida vivem os alemães. O texto basicamente diz que o alemão gosta muito de beber cerveja, né? O que pode ser uma verdade em algumas determinadas regiões, mas não necessariamente seja uma verdade absoluta. Vamos fazer uma brincadeira? Que tal você pensar em coisas que são ditas sobre esses dois povos e listar aqui embaixo, completando as frases? Aqui eles pedem, eu não solicitei isso de vocês na atividade, tá? Seria All Americans, todos os brasileiros, e All Brazilians. Seria para vocês montarem uma lista, né? Com coisas que vocês ouviram falar que todo americano faz, todo americano é, que todo brasileiro é ou faz, tá? Aí, se vocês quiserem montar extraoficialmente, podem fazer sem problema nenhum. Aí eles, montando a lista, eles pedem para que você leia a sua lista e veja se você fez anotações sobre crenças populares, imagens preconcebidas e generalizadas sobre esses povos. Como eu não pedi, não tem necessidade. Observe o título de um texto online. I've been to 25 countries, and these are the 7 worst stereotypes I've heard about Americans. A tradução aqui seria alguma coisa do tipo: eu tenho viajado por mais de 25 países e esses são os 7 piores estereótipos que eu ouvi a respeito dos americanos. Em cada lugar do mundo se tem uma visão diferente a respeito de outros povos, né? A visão que nós temos dos asiáticos não é a mesma que os americanos têm. A visão que os asiáticos têm do brasileiro não é a mesma que os americanos têm. A visão que nós temos dos americanos não é a mesma que os asiáticos têm e por aí afora. Então, depende muito da cultura da pessoa, da cultura do país onde ela vive e de como aquela imagem daquele outro país chegou até você. Caso tenha acesso à internet, leia o texto referente aos americanos disponível no link abaixo e localize os 7 estereótipos que o autor considera os piores. Você tinha alguma dessas visões sobre o povo americano? E aí é necessário que vocês acessem o link. Eu também não pedi essa atividade na atividade da semana, ok?
Eles mandam também ler Os Melhores Destinos, né? E veja outros estereótipos sobre diferentes povos e países. Aqui eles indicam lugares que você pode visitar pelo mundo e indicam os estereótipos referentes a aqueles países, né? Coisas que você, numa visão não tão ampla, acredita ser verdade, mas que não corresponde. Vamos passar agora para o Explorando a Trilha. E aí agora a gente vai partir para alguns estereótipos mais próximos da nossa realidade, né? Leia essa paisagem e continue refletindo sobre o termo estereótipos. Olha o número 1. Mulheres jogando futebol. Tem estereótipo a respeito de mulheres jogando futebol? Pior é que tem, né? O pior é que tem. Hoje, bem menos do que há 5, 10, 15, 20 anos atrás, mas ainda se tem estereótipo como mulheres jogando futebol. Normalmente, as mulheres que jogam futebol, primeiro que se diz que futebol não é para mulher, é uma coisa que se fala até hoje. Segunda coisa que acontece muito é questionar a sexualidade da pessoa, da mulher que joga futebol, né? Querendo impor uma homossexualidade a ela que às vezes não corresponde com a verdade, né? Não que não exista, é claro que existe, assim como no futebol masculino existem homossexuais, mas não significa que todo jogador de futebol masculino é homossexual ou heterossexual, ou toda jogadora de futebol feminino seja homossexual ou heterossexual. Realmente, Camila, é um absurdo, mas para você ver, essas coisas ainda acontecem. Evidentemente que quando aparece uma mulher que joga futebol e é homossexual, é dado um destaque tão grande que a figura dela personaliza todo o time. E parece que todo mundo ali é homossexual. Quando a maioria lá é casada, tem filho, então isso não corresponde à verdade, né? Outro estereótipo aí na figura ao lado: um homem dançando balé. Seria basicamente o que acontece com a mulher que joga futebol, né? Então ele tem a masculinidade dele discutida e se tem o estereótipo que se o cara dança balé, se o cara faz balé, provavelmente ele é um homossexual. Ah, Luciano, mas existe. Claro que existe. Em todas as profissões existem homens que são homossexuais. O que não significa que todos os homens sejam. Não é porque o cara pratica balé que ele é homossexual. Tem motorista de caminhão homossexual, tem professor homossexual, tem juiz homossexual, tem jogador de futebol homossexual, tem jogador de vôlei homossexual. Então tem homossexual em diversas profissões. Né? Então não significa, não é porque você conhece um professor que seja homossexual que todos os outros que você encontrar, você vai achar também que eles são. Só que isso acontece com os bailarinos, né? Com os homens que praticam balé, infelizmente. Temos mais algumas imagens aqui. Outros dois estereótipos. Homens que cuidam de suas casas, que cuidam dos filhos, que fazem trabalhos domésticos, né? E mulheres que são mecânicas, né? Que trocam um pneu, consertam um carro, um motor, trocam uma peça. Ah, existe? Claro que existe, assim como mulher que trabalha como pedreiro. Tem, claro que tem. Isso significa que mulheres que sejam mecânicas ou que trabalham como pedreiras, elas sejam homossexuais? Não, não significa. Mas existe aquele negócio que, porque é um serviço bruto, porque é um serviço que pede força bruta, que quem faz aquilo é homossexual, quando isso não corresponde à realidade. A mesma coisa de achar que um homem, porque ele cuida da casa dele, porque ele lava, ele passa, ele cozinha, ele toma conta dos filhos, o cara que faz isso é menos homem do que o outro que está na rua batendo picareta, batendo pá. Isso não necessariamente seja verdadeiro, né? Seria tão bom se todo mundo fizesse de tudo, né? O mundo seria tão melhor, mas de acordo com o texto acima, temos alguns questionamentos. E aí fica para que vocês possam pensar e aí levem isso para responder a atividade da semana. Letra A. Estereótipos são sempre falsos? É para pensar, né? São sempre falsos?
Porque considerar sempre falsos também significa que ninguém, por exemplo, que não exista nenhum bailarino, nenhum homem que faz balé que seja homossexual. Também é um estereótipo, só que é o inverso. Se eu considerar isso, eu estou estereotipando também, né? Então, estereótipos são sempre falsos? Outro questionamento. Estereótipos são criados para humilhar as pessoas? Estereótipos são generalizações simplificadas? Bom, basicamente, quando você diz que todo brasileiro gosta de futebol, você está simplificando pra caramba, né? Você está pegando todo mundo e colocando no mesmo barco. Então, algumas pessoas podem ficar surpresas com as imagens a seguir por conta das noções que elas têm sobre certos tipos de atividades e sobre quem deveria realizar certas atividades. Por vivermos numa sociedade, a sociedade ocidental ela é machista, a gente tem a impressão que o homem não pode cuidar da casa, que uma mulher não pode consertar um carro, não pode levantar uma parede, não pode jogar futebol, um homem não pode botar uma malha para dançar uma balé, um homem não pode ser um cabeleireiro, porque outro estereótipo também, eu lembrei de outro estereótipo que se diz por aí, que normalmente todo cabeleireiro que trabalha com mulheres, cortando o cabelo, fazendo cabelo, que todo cabeleireiro que cuida de cabelos de mulheres é homossexual. Isso não é verdade. Ah, Luciano, mas existe fulano? Claro que existe. É evidente que existe. Sempre tem. O que não significa que todos que estejam naquele mesmo ramo de trabalho sejam. Então, os estereótipos nem sempre são verdadeiros. Na maioria das vezes, eles não são verdadeiros. Eles são generalizações simplificadas, né? E por ter um ou outro que se encaixa naquilo, eles nem sempre são falsos, ok? Eles só são um exagero, uma generalização. Bom, essas noções surgem em parte de estereótipos. Você consegue relatar quais estereótipos estão associados a cada uma delas? E aí nós temos aqui: do you agree or disagree with these stereotypes? Why? Você concorda ou discorda desses estereótipos? Por quê? É para pensar. A nossa tarefa da semana não pede isso, mas seria interessante que você pensasse sobre esses aspectos antes de responder à atividade. Do you think certain groups are more subject to stereotyping than others? If so, why? Você acredita que certos grupos estão mais sujeitos a serem estereotipados que outros? Se sim, por quê? Certos grupos estão? Ora, talvez estejam, né? Certos grupos estariam mais sujeitos a sofrer. A gente já falou aqui a respeito de alguns, então, assim, por exemplo, homens que são costureiros, que fazem roupas femininas, homens que cuidam do cabelo de mulheres, mulheres que consertam carro, mulheres que são pedreiros ou pedreiras, não sei exatamente o termo correto, são sempre grupos que estão sujeitos. Então, se você pergunta, você faz o quê? Você trabalha, você faz o quê? A mulher diz para você, eu sou mecânica. É um estranhamento que a maioria das pessoas tem. Mecânica? Aí você começa a imaginar que a mulher tem jeitão de homem e tal, só porque trabalha consertando o carro. Isso é um estereótipo, e alguns grupos sim estão sujeitos a esse estereótipo, a serem estereotipados, né? How do stereotypes affect people's lives? Que tipo não? Como os estereótipos afetam a vida das pessoas? Bom, aí fica um caso para que vocês pensem também, ok? Porque os estereótipos afetam a vida das pessoas? Sim, afeta. Afeta a pessoa que é alvo do estereótipo e afeta quem produz ou quem acredita naquele estereótipo. Porque você começa a levar aquilo como uma verdade absoluta, uma coisa que acontece com todos, quando aquilo não acontece. Tá? Bom, nossa aula 6, da semana 6, ela acaba nesse ponto, tá certo? Eu vou parar essa apresentação e vou passar a apresentação do roteiro da semana 6, para que vocês possam ver o que é exatamente que eu quero que vocês façam.
O roteiro vai chegar aí para vocês agora. Ah lá, chegou. Então, nós temos aqui, nós vimos na trilha 10 estereótipos, o ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, fizemos a leitura daquele pequeno texto 1 e passamos explorando a trilha, fazendo uma leitura e reflexão. Qual a tarefa de vocês para ser entregue, 5 de agosto, semana que vem, né? Se eu não estou enganado, acho que é quinta-feira. Leia os textos abaixo e indique, assinalando a alternativa correta, qual seria o título de cada pequeno texto apresentado em inglês. E aí vocês vão ver lá no formulário de vocês, vão ter lá no formulário de vocês esses textozinhos, tá vendo? Texto em inglês. It's true. Get a bunch of holiday in Germans in a room together and have a look at what they will inevitably be doing. Drinking beer. They love it. They invented Oktoberfest. There are more than 1,300,000 brewers in the country. Even their churches brew beer. What comes as a surprise, however, is that Germans are all super friendly. That goes against the stereotype. E aí nós temos, qual seria o título correto para esse pequeno texto? Alemães bebem muita cerveja? Jamaicanos gostam de fumar maconha? Os ingleses adoram falar sobre o clima? Você vai ler o texto, leia da melhor forma possível, que você estiver mais habituado, né? Mas se você tiver o recurso de usar um dicionário e tal, fique à vontade. Leia o texto e veja qual seria o melhor título para ele. Porque o título é o estereótipo, o título está em português, o título é o estereótipo que aquele texto representa, tá certo? Então você tem 3 opções para cada um. São 10 textos, tá? Falando a respeito de povos como deixa eu pegar aqui minhas anotações, alemães, americanos, italianos, ingleses, russos, canadenses, argentinos, jamaicanos, suecos e australianos. Luciano, não tem brasileiro? Não, porque nós somos brasileiros, né? Então, a gente precisa pensar a respeito de outros povos, porque aqui dentro do nosso país, a gente mais ou menos sabe, ou pelo menos tem uma noção de como outros povos nos enxergam. Então, vocês vão responder, lá no Google Classroom entrará essa atividade, tem o texto e as 3 alternativas, então você lê, interpreta, encontra a alternativa correta e assinala aquela que você acha adequada. Minha sugestão é que vocês façam o seguinte, quando a atividade estiver disponível no Google Classroom, vocês peguem o roteiro, trabalhem com o roteiro, com os textos e tal. Depois que você encontrar as respostas corretas, você abre o formulário lá do Google Forms e preencha, tá ok? Meninas, alguma dúvida em relação à atividade que é para ser feita essa semana? Adriana, alguma dúvida? Não, Sim, Camila. Eu vi agora, Camila, a mensagem que você mandou. Mulheres que operam máquinas, sim, principalmente máquinas pesadas. Então, quando você vê uma mulher à frente é impossível. Quando você vê uma mulher atrás de um volante de um caminhão, o cara vê a mulher descendo de um caminhão grande, uma carreta, um negócio assim, normalmente o cara já olha assim, ih, é sapatão. Mas isso é uma coisa errada, né? Não significa Luciano, mas tem uma mulher que dirige caminhão que eu conheço que ela é casada com outra. Tá, filhote, eu não estou dizendo que não existam caminhoneiras que sejam homossexuais. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nem todas as caminhoneiras sejam homossexuais. Você vai encontrar mulheres que dirigem caminhão, que têm seus maridos, que saem, viajam pelo país. Quando elas voltam para casa, o marido está lá trabalhando em algum lugar, os filhos estão estudando, ela passa 10, 15 dias fora de casa. Quando volta, tudo lá, é casada, tem filho, é uma mulher como outra qualquer. Nesse mundo existem pessoas de todos os tipos, com certeza, com certeza. E aí, quando você elege alguém dentro de uma profissão ou dentro de um país
com um tipo de estereótipo, parece que todo mundo que se encaixa naquela profissão, parece que todo mundo é igual, parece que todo mundo faz do mesmo jeito, quando isso não é verdade, ok? Então, Adriana, ó. Adriana disse que não tem dúvida, Camila também respondeu que não. Pois é, meninas, a atividade dessa semana é essa, ok? Semana que vem, com fé em Deus, segunda pela manhã, eu coloco, ou domingo à noite, eu coloco a atividade no Google Classroom, a atividade da semana 7 e a prova de vocês. E aí vocês já vão poder entrar, responder a prova primeiro, que vai ser só interpretação de texto, ou fazer a semana 7 e responder a prova depois, tá certo? Já que não tem mais dúvidas, a gente encerra por aqui, tá bom? Bye, bye. See you next week. Certo, Luciano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.